queridos, estamos aqui de volta para dar seguimento ao nosso estudo bíblico de semana passada. Nós começamos a compartilhar com vocês esse tema fantástico que é sobre os fins dos tempos e qual seria a relação dos últimos acontecimentos relacionados à pandemia mundial e os sinais da volta de Jesus. Então nós começamos a falar um pouquinho baseados em Mateus no capítulo 24 e a partir do versículo 1 até o versículo 8, quando Jesus diz sobre que apesar de todos esses acontecimentos que ocorrerão, era apenas o princípio das dores. Eu quero fazer novamente aqui a leitura para recapitularmos um pouco. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Nós falávamos no nosso primeiro encontro sobre essa grande dúvida ou questionamento que as pessoas estão fazendo devido às medidas em relação à pandemia mundial, as medidas de higiene, de saúde, o isolamento social ou distanciamento social e o temor que vem se apoderando de muita gente e em muitas situações um medo paralisante, gerando pânico, insegurança, e as pessoas estão questionando se há alguma relação desse último acontecimento, que é a pandemia, com esses sinais que Jesus está fazendo menção aqui. E a gente vem estudando e procurando aprofundar um pouco esse entendimento, essa compreensão, e a conclusão que a gente vem chegando é que, muito embora todos esses acontecimentos sejam acontecimentos que vêm marcando a vida humana, a sociedade humana, e agora mais uma pandemia, a nossa compreensão é de que o que Jesus está falando aqui tem uma dimensão maior e uma compreensão mais ampla do que é esse entendimento muitas vezes isolado de há um terremoto que acontece, é um sinal do fim dos tempos, há um tsunami ou uma catástrofe da natureza qualquer, ou uma pandemia, ou uma epidemia, uma praga, e imediatamente a nossa curiosidade, e principalmente aqueles que leem a Bíblia e que seguem a Jesus, quase que imediato há uma lembrança, se faz uma relação, uma ligação com os finais dos tempos. Embora nós creiamos que esse tipo de acontecimento ele é como se fosse uma sinalização, Mateus 24 tem uma interpretação ainda maior, de um alcance ainda maior. Então, vamos seguir aqui. Nós falamos sobre alguns sinais, aqui temos algumas anotações para passar para você, você pode anotar. O primeiro sinal, Jesus está falando dos falsos cristos, daquelas pessoas que aparecem
e estão evocando ou arrogando para si um direito de que são pessoas sobre as quais nós devemos colocar confiança total e absoluta. Jesus disse que isso seria um sinal que haveria muitos aparecendo no nome dele, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos sinais que Jesus está dizendo aqui é a proliferação do engano, muita gente sendo enganada, seguindo falsos cristos. Depois o Senhor diz que haverá rumor de guerra e ouviremos falar de guerra, que é para não nos assustarmos. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso, sobre a questão desse pavor e desse medo que tem invadido o coração das pessoas, como se fosse realmente algo avassalador que estivesse acontecendo, produzindo pânico e insegurança. E Jesus está dizendo, não vos assusteis. Ou seja, a construção que a gente tem que ter no nosso coração é de uma fé tão firme que, muito embora a gente possa se preocupar e possa causar a princípio um choque, a nossa estrutura é uma estrutura que nos mantém firmes, ou seja, nós não vamos nos apavorar nem nos assustar. Depois ele segue dizendo que é necessário que essas coisas aconteçam, ou seja, no cumprimento da profecia, no andamento desses acontecimentos, é necessário que seja assim. Jesus está dizendo então claramente que não tem uma outra saída. A saída é a gente compreender que o que a Bíblia está dizendo vai se cumprir. Posteriormente, ele fala sobre nação contra nação, e uma análise que a gente faz hoje é que esse é um conflito das etnias, né? Como temos como exemplo os bascos na Espanha, os tibetanos lá no Tibete, a questão dos curdos no Iraque, os palestinos. Jesus está se falando que vai se levantar nação contra nação, ou seja, vai haver muito conflito dentro das nações, e depois ele fala sobre reino contra reino, ou seja, países, estados propriamente constituídos como países também se levantarão uns contra os outros. E ele diz ainda que haverá fomes e terremotos em vários lugares. E ele conclui o versículo 8 dizendo que tudo isso é o princípio das dores. Então, nessa recapitulação, é muito importante a gente relembrar isso, para a gente seguir hoje aqui com o versículo 9 em diante. Então, primeiro sinal, falsos cristos, enganando a muitas pessoas. Ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Você imagina que esse contexto de Mateus 24, Jesus está falando que todos esses acontecimentos eles se darão simultaneamente em várias partes. É diferente de um acontecimento isolado aqui, ali, acolá, em épocas diferentes. Aqui Jesus está se referindo que nesse princípio das dores, esses sinais dos tempos aos quais ele está se referindo, eles acontecerão simultaneamente em vários lugares, ou seja, o que nós entendemos é que haverá uma escala muito maior desse tipo de acontecimento que a gente sabe que a história já viveu, que a sociedade humana já viveu, mas a maneira como Jesus está dizendo aqui, e ele coloca no plural, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então a compreensão que a gente tem é de um quadro de desolação, de perturbação, de pânico, de engano, de rumor de guerra, de notícias assustadoras. Quando nós vamos para Lucas, no capítulo 21, vou abrir aqui e você pode depois também registrar aí no acompanhamento da sua Bíblia, nas suas anotações, no capítulo 21 de Lucas, ele descreve esses acontecimentos da seguinte forma. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que
nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Ainda que em Lucas 21, voltando um pouquinho, ele fala: ouvireis falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e grandes sinais nos céus, ou do céu. Então veja que também na maneira de Lucas de escrever toda essa circunstância, essa situação, Lucas também faz uma afirmação de que esses acontecimentos estarão acontecendo sobre toda a terra. E queremos avançar um pouquinho no versículo 9, quando ele fala: e sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então a nossa preocupação hoje é com a estrutura da igreja, como a igreja encara esse ensino de Jesus do fim dos tempos propriamente dito. O que a gente percebe é que a igreja precisa de compreender e aprofundar a sua fé diante de situações adversas. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e a gente vê muita gente assustada, e no nosso primeiro encontro de estudo nós mencionamos isso. Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanto pavor? O cenário do final dos tempos que Jesus está dizendo aqui é um cenário de grande tribulação, de ameaça e de morte. Ele está dizendo que nós seremos odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é um episódio isolado, não é uma circunstância local. Ele está dizendo que as nações destilarão ódio contra a igreja. Então, o que eu gostaria que você pensasse comigo é até onde nós temos construído uma estrutura de fidelidade, de fé, de dependência de Deus, que estejamos prontos para atravessar momentos difíceis. Porque uma pandemia, um isolamento social é algo constrangedor, é algo que nós precisamos nos organizar, é dificultoso, tem os seus embaraços, mas pare para pensar no que ele está dizendo aqui em Mateus 9. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No versículo 10 ele diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você está preparado? Eu estou preparado para sermos traídos, para sermos abandonados, para sermos colocados numa situação que a nossa fé será posta à prova? É isso que Jesus está dizendo. No final dos tempos, nós teremos que lidar com ódio como nunca antes na história. Mais adiante ele disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que Jesus aqui novamente ele dá uma ênfase lá logo no início, quando ele diz que esses falsos cristos enganarão a muitos. Aqui ele fala de falsos profetas enganando a muitos. Eu gostaria que você parasse para estudar, que você pensasse nisso com mais detimento, e no nosso próximo encontro desse estudo nós pudéssemos discorrer um pouco mais sobre isso. O que quer dizer aqui falso profeta enganando a muitos? Hoje nós vemos manifestações de engano que estão se proliferando, mas nesses dias Jesus está dizendo que muitos falsos profetas vão se levantar e eles enganarão a muitos. No nosso próximo encontro nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso, sobre os falsos profetas, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Então que Deus te abençoe, firme seu coração em fé, dependa da presença de Deus fortalecendo a sua vida, leia a Bíblia, separe um tempo de qualidade para ler e meditar nas Escrituras,
fortaleça a sua vida de oração, confie no Senhor. Ele disse que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não permita que rumores, que notícias de catástrofe, de notícias ameaçadoras roubem a sua paz. Desestabilize as suas emoções, mas fique firme, permaneça no Senhor, porque Ele está comigo, Ele está com você todos os dias. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz.